Finalmente saiu a terceira aula! Tarda, mas não falha, né? Bem, e se faz tempo que você assistiu as outras duas aulas, ou se você nem sequer assistiu, assista elas, pause essa aula aqui, volte para as outras aulas, assista elas inteiras e depois volte para essa aula. Porque se você não tiver com o conteúdo fresco das outras aulas na sua cabeça, você vai ficar meio perdido nesse vídeo, tá? Porque esse vídeo ele é mais prático, tem pouco conteúdo no comecinho aqui que eu preciso ainda explicar alguns conceitos de como é o conteúdo que você vai gerar. Aí a gente vai direto para a prática, tá? Eu já vou te mostrar na prática como funciona. Então, para você não ficar perdido, eu preciso que você assista as outras duas aulas, tá? Para que você entenda esta aula e a próxima aula, beleza? Então, vamos lá? Chegamos então à primeira aula prática, a terceira aula dessa websérie, desse curso, e a gente vai chegar a essa aula que é bem prática, tá? Mas, recapitulando um pouquinho aqui com vocês, para dar uma olhada nas missões que você teve até aqui, né? Então, primeiramente, deixei como missão para você definir o seu nicho, a sua persona, criar suas redes sociais personalizadas aí para esse nicho, criar alguns trabalhos específicos para o nicho, para você utilizar aí no seu portfólio. Eu também acho legal você fazer uma lista de temas para conteúdo, sabe? Então, fazer lista de temas para os conteúdos. Já com periodicidade, tá? Periodicidade é muito importante também, tá? Conforme vocês forem criando os conteúdos de vocês, é importante que vocês mantenham uma certa periodicidade. Não precisa ser muito, igual o pessoal fala, ser muito Caxias. Toda segunda, 2h15 da tarde, 35 segundos, sai um conteúdo novo. Não precisa. Pelo menos não nesse caso, porque o cara não vai estar esperando, ele não vai estar esperando o seu conteúdo. Esse conteúdo é você que vai instigar nele, né? Então, não precisa, mas é importante você ter uma periodicidade. Então, sei lá, se você definir que seja 2 por semana, seja aí segunda e quinta, tente cumprir com isso. Toda segunda e quinta, ou toda segunda, se for fazer semanal. Mas é importante que você tenha esse artigo, até para o cara não esquecer do último artigo que você fez, tá? A galera tem memória curta, o cara nem lembra do outro artigo que ele leu. Se ele não entrou em contato contigo, você vai precisar de mais artigos para gerar essa necessidade nele. Então, talvez ele não lembre qual foi o último artigo, se você deixar um espaço muito grande de tempo entre os artigos, tá? Então, tem uma periodicidade legal. Uma semana é legal, 2 por semana é legal também, tá? Também não precisa ser louco, né? Criar 4 por dia, senão a galera vai te expulsar também dos grupos aí. Beleza? Então, essas foram as missões. E alguns objetivos que a gente tem com essa websérie, ou com essa técnica, né, com essa estratégia aí, a gente tem alguns objetivos. A gente vai recapitular esses objetivos, tá? Então, é atrair os clientes até a sua página de vendas e fazer eles se tornarem, fazer eles tomarem a decisão, né, de entrar em contato contigo. E essa atração ela é feita através de conteúdo específico. Este conteúdo, então, pode ser artigos em blog, vídeos ou posts direto nos grupos, tá? No grupo do Facebook ou no grupo no WhatsApp. Vocês lembram lá que eu ensinei vocês a utilizar os grupos e tal, né? Então, se você tem a moral de fazer um blog também, se você tem a moral de fazer um blog no WordPress, no Blogger, nem sei se existe ainda o Blogspot, mas o WordPress é massa para isso. E se você tem se você tem uma destreza aí com câmera, se você sabe falar bem nas câmeras, vídeo também é legal. Você pode postar os vídeos direto no grupo ou mandar o link para o YouTube. Então, diferente aí a forma com que você vai fazer o conteúdo, todas funcionam, tá? Lembre-se também que o conteúdo deve ser ou abordando o medo, a dor do seu nicho aí, da sua persona, ou trabalhando com oportunidade, com a ganância, a busca pelo prazer, tá? Nas aulas passadas eu já dei dicas aí bacanas para vocês como que seriam esses conteúdos, tá? Não esqueça que a gente sempre tem que gerar impacto com esses artigos, tá? Perceba aí que o seu futuro cliente ele só vai ler o seu conteúdo se ele de alguma forma causar algum impacto nele. Se ele só vai continuar lendo o conteúdo se o começo do artigo, se o título ou a imagem que você postar no seu post ou o comecinho do vídeo interessar para ele, gerar um impacto nele, para ele continuar até o final. Então, esse primeiro impacto é muito importante, tá? E já falamos também que a gente vai utilizar aí os grupos do Facebook, tal, no WhatsApp também, e Instagram. Posts no Instagram. Os posts no Instagram também são muito legais. Beleza? Então, já demos aí uma recapitulada. Agora a gente vai como você escreve os artigos. Muita gente mandou ali nos comentários, mandar mensagem para mim.
perguntando, mas eu não sei como escrever artigo, tô travado aqui, tô tentando escrever e tô meio travado. A gente utiliza uma técnica, certamente a técnica de conteúdo de conversão mais usada no mundo aí. Ela é muito conhecida, muitos chamam ela de fórmula mágica do marketing. É uma técnica utilizada há muitas décadas, tá? É uma técnica de texto de persuasão mesmo. E a gente vai utilizar ela para escrever os nossos artigos, tá? Existem outras técnicas também, mas essa é uma técnica bem padrão, assim, bem usual no mercado, tá? E funciona muito bem. Então é a técnica AIDA, que nada mais é do que atenção, interesse, desejo e ação, beleza? Tá aqui. Atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, eu não vou dar uma aula sobre AIDA, tá? Na internet você consegue achar em vários lugares onde o pessoal dá curso só de AIDA, tem curso só dessa técnica de conversão. Eu não vou ensinar para vocês muito a fundo sobre isso, mas eu quero explicar um pouquinho aqui cada um desses passos aqui, só para vocês entenderem como usar eles dentro do texto de vocês. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, aí vocês podem procurar aí na internet, tá? Vocês vão achar bastante vídeos, bastante artigos, tá? Sobre isso. Atenção! Então aqui é exatamente onde a gente vai gerar um impacto no cliente. Esse passo é praticamente aí 70% do sucesso do seu conteúdo, porque a partir deste passo, como a gente já falou, a partir do impacto, é que a pessoa vai decidir ou não ler o seu artigo. E geralmente ele é o título, as 4 primeiras linhas do post, ou os primeiros artigos do seu vídeo, tá? Uma dica bem prática aqui para o título do artigo é fazer uma pergunta sobre algum problema, ou dificuldade que a pessoa precisa resolver, tá? Uma dica bem prática aí para o título do artigo é fazer uma pergunta sobre algum problema ou dificuldade que a sua persona precisa resolver. Por exemplo, você realmente sabe como... Você realmente sabe como tal? Ou então, você sabe quais as consequências de não priorizar a qualidade da sua identidade visual? Também uma pergunta legal, tá? Pergunta, então, sempre funciona. A pergunta, além de gerar um impacto e atenção, ela gera uma proximidade com a pessoa. Aí você pergunta para ela, você tem tido dificuldades para gerar impacto com a sua marca aí no mercado? Aí a pessoa fala, tá falando comigo. Eu tô com essa dificuldade. Então, além do impacto da atenção, ela gera essa proximidade, tá, com a sua persona. Então, é como se você estivesse falando exatamente para ela. Você pode utilizar números também, listas, né? Você pode afirmar alguma curiosidade, você pode falar alguma coisa controversa, tá? A galera que trabalha no ramo de emagrecimento usa muito controvérsia. E você pode utilizar controvérsia aí também. Agora não consigo pensar em alguma coisa. Mas, por exemplo, na área de emagrecimento, como que o pessoal usa nos artigos de conversão? O pessoal fala assim, como emagrecer 15 quilos sem precisar pôr o pé dentro da academia. Então, teoricamente é uma controvérsia, né? Você, eu vou emagrecer sem precisar fazer exercício físico, é o que todo mundo sonha. Então a galera usa muito isso, tá? Então aí isso gera impacto, porque a pessoa pensa, como que isso é possível? Aí a pessoa gera curiosidade e a pessoa acaba lendo o artigo. Então, afirmar algo controverso também é interessante, tá? Só que você vai ter que provar aí no seu artigo daí. Aqui na página eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo, tá? Não precisa acessar agora, depois que acabar a aula, ou depois que você assistir a próxima aula, lá no final, depois de tudo que você assistir as aulas, eu já vou liberar essas 2 aulas juntas. Então vai estar essa e a 4ª aula. Então depois que você assistir tudo, você vai, clica no botão, baixa o artigo, leia ele com calma, porque um artigo não, um PDF, leia ele com calma, porque ele tem muito conteúdo, ele é bem longo, tá? Mas o que ele é? Ele vai ser um material complementar, como tá aqui embaixo, tá? Nesse material complementar, eu vou deixar um PDF com 24 modelos de títulos e inícios de conteúdo, tá? 24? Eu acho que é mais, né? Eu acho que é uns 50, tá? Eu acho que é uns 50, eu não contei, mas é bastante coisa. Então tem bastante conteúdo, bastante dicas. É um PDF onde eu organizei. Eu poderia falar isso no vídeo, mas a gente ia ter que criar mais uma aula só para isso. Então eu achei interessante colocar um PDF aí para você ler, tá? E vai ser bom para você se inspirar na hora de escrever os artigos, tá? Porque ele vai dar umas dicas de como escrever títulos. Por exemplo, 10 passos para nananana. Então, é legal. Vem comigo, depois de tudo isso você baixa lá. Eu acho que isso vai ser um material legal para você também, tá? O botão tá aqui embaixo do vídeo, o link. Interesse.
O interesse, então, vem logo após a atenção. Então, a atenção, você usou ali o primeiro parágrafo, o título, a imagem para gerar essa atenção. E agora você tem que fazer com que essa pessoa continue lendo. Então, você tem que causar um interesse no leitor. Você pode demonstrar conhecimento. Uma forma clássica de se fazer isso é através do seu conhecimento. Então, se a pessoa percebe que você tem muito conhecimento naquilo que você está falando, e ela tende a crescer um interesse dentro dela, tá? Outra forma poderosa de manter o interesse do leitor é usando algumas pequenas histórias, tá? Histórias relacionadas ao assunto, desde que conecte aí com a dor ou ao problema do seu leitor, tá? E você aí depois no final aí se propõe a ajudar, ou você dá dicas de como resolver esse problema. Então é o que a gente chama de storytelling, tá? Você pode procurar na internet, é storytelling o nome. É muito usado no marketing e tem sido cada vez mais forte a presença do storytelling no marketing digital. Então, use histórias também, histórias legais, histórias são legais, pode ser história sobre você, pode ser história de algum cliente seu, pode ser alguma história que você leu na internet, não importa, tá? Mas que seja relacionado com o assunto do seu artigo. Detalhe, tá? Nunca escreva nos seus artigos no plural. Nunca, cara, nunca escreva nos seus artigos no plural. As empresas, tal. As pessoas, vocês, tá? Nunca escreva. Mostra que você está falando diretamente com o seu leitor. Então, use você, tá? Você não está falando para uma plateia, você não está num discurso falando para um monte de gente, você não está escrevendo uma carta que vai ser lida por milhões de pessoas. Você está escrevendo para uma pessoa que você quer que leia. Claro que vão ter mais pessoas que vão ler, mas você tem que conectar com aquela pessoa que está lendo o seu artigo, tá? Então você tem que sempre usar você. Nunca use plural, use sempre você. A pessoa tem que sentir que você está falando com ela, beleza? Uma outra dica extra aí, uma dica extra que não está aqui, uma das formas mais usadas e é uma das formas mais usadas aí pelos copywriters e redatores e tal, para manter o interesse do leitor, é fazer uma promessa, beleza? Então, como assim uma promessa? Tipo, você tem que prometer algo no começo do seu texto. Por exemplo, se você abordou uma dor lá em cima, você gerou a atenção dela, atacando algum medo dela e tal, por que a sua marca pode estar perdendo muitos clientes por causa de um site mal feito? Pô, você abordou um medo dela. Aí agora você pode fazer uma promessa. Como resolver isto? Tá? Eu vou te ensinar neste artigo como resolver este problema. Então fica até o final comigo. A galera faz muito isso, tá? Todo mundo faz e é um negócio que funciona muito bem. Use a promessa, é uma forma de manter o interesse dele até o final do artigo, tá? Então, mais uma dica extra aí. Vou até colocar aqui, que é use, que depois eu vou mandar o link para vocês desse material para vocês utilizarem. Eu vou deixar aqui embaixo também, no botãozinho aqui do site. Use promessa. Belezinha? Então, interesse, promessa, desejo, tá? Essa é a hora de você intensificar o desejo da sua persona de ter a solução que você oferece. Nesse momento do seu conteúdo, você tem que fazer com que a pessoa tenha o desejo de ter a sua solução, tá? De contratar aí o seu trabalho de designer. E isso tem que ser feito de forma muito, mas muito natural. A pessoa tem que, de forma espontânea, decidir contratar os seus serviços, decidir entrar em contato com você, decidir pedir um orçamento, decidir entrar no seu site. Então você não pode forçá-la a nada, você não pode sair vendendo, é meio contraintuitivo, né? As pessoas tendem a já querer sair oferecendo produto. Você falou para ela que ela precisa de um site bacana para conseguir mais clientes, e você já vai falar, eu faço site, assim, assado, sou o melhor criador de site do Brasil, isso e aquilo. Tá? Mas não faça isso. Não faça isso, que você, na verdade, você vai afastar o seu leitor e além de correr o risco também de ser expulso aí do grupo, porque se você está querendo vender alguma coisa, geralmente os grupos não gostam disso também. Então, tem que ser um conteúdo neutro e é exatamente isso que a gente já vem falando, né, desde a primeira aula, que é você criar o seu jardim para atrair as borboletas, né? Então, o seu jardim são os seus conteúdos, no plural. Dificilmente um conteúdo já vai fazer com que as pessoas venham atrás de você. Pode ser que aconteça? Pode, mas de um modo geral é a quantidade, tá? A pessoa tá bebendo muito conteúdo seu, ela tá vendo autoridade em você, ela tá vendo que você manja do que você tá falando, que você realmente pode ajudar ela, tá? Então é nessa etapa aí que você vai utilizar os benefícios, tá? Os benefícios que o seu artigo apresenta. Então aqui você tem que destacar bem quais são os benefícios, tá? É bem interessante você colocar a emoção no seu discurso.
E não existe, tá, nenhum tema que não existe emoção. Todos os temas você dá para encontrar algum caminho aí de emoção. Então, sempre usa alguma coisa emotiva, alguma coisa que seja legal, tá? Destaque, então, os benefícios, usa emoção. E é isso aí, cara. Então, esse aqui é o desejo. Essa aqui é certamente a fase que a galera mais erra aí na internet, tá? No marketing digital, nos artigos, em vídeos, tá? Que é falar o que o seu leitor tem que fazer, o que a sua persona tem que fazer. Então a pessoa às vezes faz um vídeo de vendas muito legal, faz uma página de vendas, alguma coisa muito legal, e no final ela não fala o que o cara tem que fazer, se ele tem que clicar, se ele tem que acessar, se ele tem que agora ir para o próximo vídeo, se ele tem que esperar outro artigo, se ele tem que compartilhar com os amigos. Então você tem que falar o que a pessoa precisa fazer agora, tá? A ideia aqui é você propor uma ação para a pessoa. Então, por exemplo, digamos que você escreveu um artigo sobre por que um branding de um médico precisa ser extremamente uniforme. Aí você montou todo o seu artigo, você falou sobre branding, você falou por que isso é bom, você explicou todos os benefícios, você fez todo o artigo, resolveu as dores da sua persona. E no final aí você vai ter que chamar ele para ação, tá? E a ação, nessa estratégia nossa aqui, dessa websérie, essa estratégia de ação vai ser sempre chamar para sua página de vendas. Então você vai ter que sempre fazer uma chamada da ação, que a gente chama de call to action. Você vai fazer um call to action pro seu site, tá? Como que você pode fazer isso? Você pode fazer de maneira simples, simplesmente chamando. Quer saber um pouco mais sobre isso? Clica no link aqui abaixo e acesse meu site. Ou você pode fazer uma pergunta do tema do artigo que você fez, por exemplo, nesse caso do branding para médico. Você ainda não tem um branding, você ainda não possui aí um branding uniforme que gere autoridade para sua marca? Acesse este link aqui abaixo que eu vou te mostrar um pouco sobre, vou te falar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então você tem que fazer a sua chamada para ação no final. No último parágrafo, bem no finalzinho do artigo, você faz a sua chamada, ou no vídeo, aí bem no finalzinho do vídeo, você chama ele para a página de vendas, beleza? Importante, hein? Não tente vender nada aqui, a gente já falou isso, tá? A venda, então, vai ficar 50% com a página de vendas e 50% com o seu atendimento, pra você entrar em contato, tá? Então, como funciona? Tudo isso que a gente vai fazer aqui é para gerar atração, Então, esses conteúdos é para atrair ele até o seu site, página de vendas. E a página de vendas vai estar estruturadinha para converter ele em contato, que a gente chama de lead. Então vai converter ele em lead, o lead vai, e aí quando ele enviar o e-mail para você, aí vem os outros 50% da venda, que daí é o seu atendimento e tal, que daí é a sua venda, é a sua disposição para atender o cliente e tal, e aí vem a sua parte, beleza? Muitas vezes a gente escreve muitos artigos, faz muitos vídeos, e às vezes a gente esquece dessa regrinha do AIDA, tá? Mas é muito importante, principalmente o primeiro passo, tá? Que é a abertura. O impacto, aí pegar a atenção do seu cliente, tá? Então essa primeira parte você tem que pensar muito bem, tá? Às vezes o meu artigo eu escrevo muito rápido. Por exemplo, às vezes eu posso escrever um artigo aí em 40 minutos, mas às vezes desses 40 minutos, 20 minutos eu fiquei no título. Já aconteceu muitas vezes isso, muitas vezes. Já fiquei no título e no primeiro parágrafo. Porque eu tenho certeza, na verdade, que a atenção é a principal parte. Tanto que nessa imagenzinha aqui você pode ver que é a parte maior do triângulo. Então a parte mais importante é a atenção. É você chamar a atenção de quem está correndo o Facebook, de quem está correndo o Instagram lá, tá? De quem está olhando o WhatsApp. Então, esse comecinho do seu artigo, do seu vídeo, o título, a imagem, então tudo isso tem que ser pensado de forma muito estratégica, beleza? Beleza até aqui? Então, só para lembrar então aí que eu deixei o PDFzinho para download, tá? Aqui abaixo, ele vai ter muitos modelos de títulos, chamadas, temas para artigos, tá? É um material meio genérico, tá? De marketing digital. Não é um material específico para designer, mas você pode aí adaptar ele tranquilamente para a área de designer, ele pode ser adaptado para qualquer área do mundo, tá? Então, manda ver, baixa aí, manda ver. Outra dica também, dá uma fuçada no blog Viver de Blog, tá? É viverdeblog.com. Eles sempre dão muitas dicas de escritas, eles também usam muito essa técnica. Eu acho que tem dicas dessa técnica dentro do blog também, e é muito legal, Viver de Blog é muito legal. Leia ele, dá uma fuçada lá no blog, você vai aprender muitas técnicas de escrita.
se você for pro lado da escrita aí, tá? Então, na aula passada eu mostrei para vocês como vocês acharem esses grupos no Facebook, não tem segredo, né? É só você pesquisar lá pelo nicho que você decidiu e entrar nos grupos. Alguns grupos têm perguntas para entrar, tá? Você responde naturalmente. Não tem segredo para entrar nos grupos. E nos grupos de Facebook eu ensinei como achar os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp são mais fortes ainda, porque vai a notificação no celular do cara quando você manda uma mensagem lá, tá? Então use esses grupos para mandar esses artigos aí. Use imagens, tá? Sempre com imagem, tá, gente? Nunca faça só post de texto, se você não vai fazer blog ou se você não vai usar vídeo. Use imagens. Então use sempre uma imagem. Na imagem você pode pôr o título na imagem, você pode usar uma imagem impactante, você pode usar alguma imagem de humor. Humor também gera impacto. Você pode usar alguma imagem, tá? Indiferente, você que vai decidir aí, tá? Vou mostrar pra vocês agora um artigo que eu fiz há muito tempo atrás, ele é de 2016. Esse aqui, então, é um artigo que eu já utilizei ele, e você pode utilizar também, tá? Eu vou deixar ele aqui junto no link de download. Você pode utilizar ele, você pode reescrever ele, você pode usar ele como estrutura para escrever os seus artigos. Então, use ele mesmo, ele é um artigo muito legal. Vá lendo, lê e relê, e vai vendo algumas sacadinhas que eu coloquei nele. Porque ele tem várias sacadas de persuasão, tá? Eu não vou explicar aqui, porque isso aqui precisa de um curso só disso, tá? Precisa de umas 4 aulas só pra gente falar sobre persuasão em textos, tá? Mas ele tem muitos gatilhos mentais, gatilhos mentais é utilizado na persuasão. Então são alguns gatilhos que geram no cérebro da pessoa algumas tomadas de ações. Ou somados, né, os gatilhos mentais, vários gatilhos mentais, vão contando uma história até você levar a pessoa até a ação, tá? Então este aqui é um post com vários gatilhos mentais. Então aqui tem um título, tem uma imagem que chama atenção, implante dentário era para ser Sear, né? Mas ficou bem esquisito a logo do Sear aqui. Aí o meu título ficou 3 dicas para não passar vergonha com o seu logotipo. Então, do que é esse artigo aqui? Esse, como você pode ver aqui em cima, aqui, ó, ele é um artigo de medo, de dor. Então, qual que é o medo da pessoa? Passar vergonha com a logo dela. Então aqui eu abordo um medo da persona, tá? É um artigo de medo e resolução de dor. 3 dicas para não passar vergonha com o seu logotipo, como o da foto. Aí eu discorro com o artigo. Isso aqui eu postei direto no Facebook, tá? É bem tranquilo, acho que foi para startups também. Então, uma sacadinha legal aqui, ó. Esse título aqui, muitos copywriters usam isso e funciona muito bem. Que é você falar quanto tempo vai durar o seu artigo. Geralmente você não precisa contar isso, né? Mas você põe um tempo baixo, que é para falar que a pessoa não vai perder muito tempo. Então aqui, ó, vamos ver se eu consigo em 1 minutinho dar algumas dicas para você ter um logo que ajude, ao invés de atrapalhar, na sua diferenciação de marca, ok? Beleza, então aqui eu chamei a atenção, eu marquei o tempo que o cara vai levar, 1 minutinho, rapidinho para ele ler. Certamente leva mais, mas isso aqui é só para falar que é pouco tempo, na verdade, não quer dizer que vai levar realmente 1 minutinho, né? Que depende também do tempo de leitura da pessoa. Tá? Aqui eu falo sobre logo, então o logo eu explico mais ou menos o que é uma logo pro cara. Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu demonstrei conhecimento sobre o assunto para despertar interesse, eu expliquei para ele, eu discorri sobre o assunto, né, para ele. Então aqui eu mostrei conhecimento sobre isso. Eu escrevo de forma bem despojada, tá? Eu não sei de que forma você vai escrever, também depende do seu nicho. Se o seu nicho for advogados, por exemplo, talvez você tenha que escrever um pouco mais rebuscado. Mas eu gosto de escrever sempre de forma despojada, até porque eu falava com startups. Geralmente startups é uma galera mais jovem, então eu escrevi do meu jeito, eu escrevo assim meio despojadão mesmo, tá? Então o seu logo deve representar parte da sua história. Aqui o que eu fiz? Aqui eu gerei, essa lista aqui, ó, por exemplo. Ó, eu falei, ó, vou compartilhar com vocês 3 dicas rápidas para ajudar a entender melhor a importância do logo no seu negócio e na estratégia do seu branding. Então isso aqui foi para gerar desejo, tá? Então todos esses tópicos aqui, ó, é para gerar desejo. Tá? Então, são três tópicos para gerar desejo. São 3 tópicos que eu falo como que o logo pode transformar o negócio do cara, beleza? Como é importante o logo. Isso aqui é para gerar um desejo no cara de fazer uma logo, ou de fazer uma logo nova, de fazer um rebranding, de utilizar a logo como objeto de diferenciação de marca. Então, foi isso que eu fiz aqui através desses 3 tópicos, tá? Deixa eu ver se eu dou uma passada de olho rápido aqui, se tem alguma coisa que me interessa. Depois vocês param e leem bonitinho, leem certinho isso aqui, tá? Aqui eu falo sobre a importância de ser uma logo top, de ser uma logo de qualidade. Falo que ela tem que ter significado, que não basta ser bonitinho, colorido. Aqui eu dou uma explicação da bandeira do Brasil. Decida qual história
no finalzinho de cada um, eu sempre dou faço uma finalização desse tópico, né? Decida qual história sua marca quer contar através do seu logo. Sem isso, nós acabamos com logos como esse aí da foto. E muitas vezes você já tem e nem tem percebido isso. Aqui deveria ter, né? E muitas vezes você já tem e nem tinha percebido isso, tá? Chorar, né? Não tem um logo clichê. Então aqui eu dou mais uma dica pro cara não ter logo clichê. E geralmente se o cara faz com designers baratezas ou com ele mesmo resolve fazer, né? Geralmente então acaba o cara tendo logo clichê. Então aqui eu também tirei essa obstrução do cara, tá? Seu logo funciona em qualquer lugar. Aqui eu dou outra dica e aqui eu faço uma chamadinha, ó. Aqui eu dou uma dica muito legal, hein, gente, ó. Eu fiz um parágrafo. Então, o que eu fiz? Eu dei atenção, gerei interesse, gerei desejo no cara, e aqui eu dou, antes de eu fazer a chamada para o site, eu dei um checkmate nele, ó. Um bom designer, minha melhor dica, contrate um profissional, beleza? Eu não falei pro cara me contratar, eu falei pro cara contratar um profissional, beleza? Então, esses 2 parágrafos aqui foi o checkmate, ó. Minha melhor dica, contrate um profissional. Se você não é designer profissional, deixe o Illustrator, o Corel, ou pior, o Paintbrush de lado e deixe um profissional te ajudar com a criação. Um bom designer, aqui eu falo, ó, um bom designer, cuidado com amadores, vai saber te ajudar a criar um projeto que fique bem em qualquer superfície, em qualquer tamanho ou cor de fundo e ajude a impulsionar a sua marca. Então, aqui o que eu fiz? Eu dei a dica pro cara, a melhor dica, então eu falei de tudo isso, o cara já deve estar impressionado, que foi um post legal. Ainda eu falei que melhor do que isso é essa dica que eu vou dar agora, que é pro cara contratar um profissional. Não falei que é pro cara me contratar, falei pro cara contratar um profissional. Beleza? Então aqui eu fiz uma chamadinha, curtiu, né? Fiz a perguntinha, eu lembro que eu falei pra vocês, uma das formas de fazer o call to action é utilizar uma pergunta, que eu usei uma pergunta simples, curtiu? Quer entender mais sobre o logotipo, como o logotipo pode transformar sua marca? Acesse meu site, mande um alô e poderemos bater um papo. Um abraço e até a próxima. E olha que legal, que eu fiz 2 chamadas de ação. Eu falei pro cara acessar o meu site e lá no meu site ele mandar um alô. Ou seja, eu fiz 2 chamadas de ação. Entre no meu site e no meu site entre em contato comigo. Então, 2 chamadas de ação aqui, você também pode fazer isso, tá? Então, leia esse artigo com cuidado, veja algumas sacadas que tem nele, sim, algumas técnicas de escrita e use aí pro seu negócio, tá? Beleza? Beleza, então você já fez seus artigos, você já está com tudo pronto, você já está com seu portfólio massa, você já decidiu o seu nicho, você já sabe como você já sabe como trabalhar agora, como gerar conteúdo, como atrair as borboletinhas. E agora, Thiago? E o meu site, cara? E a minha página de vendas? Então aqui que vem outra sacada, tá? Você não sabe fazer página de vendas, digamos, você não sabe fazer site. Eu não sei se você sabe, tá? Se você sabe fazer site, se você é front-end, se você é programador, se você manja fazer site mesmo, você pode fazer por conta própria, não tem problema, tá? Mas eu vou ensinar uma forma para você fazer site sem precisar mexer com código nenhum, tá? Sem precisar mexer com HTML, com PHP, com back-end, com nada, tá? É você e um editor visual. E o site sai funcionando. E isso é para qualquer pessoa fazer site, tá? Basta você ser designer, porque é interessante que você tem que ser designer, né? Porque você vai precisar fazer o layout, mas você não precisa ser programador. Se você é programador, você não vai ter dificuldade, mas eu vou ensinar de qualquer forma essa ferramenta. Antes até de ensinar a ferramenta, quero mostrar para vocês o que você tem que ter na página de vendas, tá? Então aqui é um JPEG, tá? É um print de uma página que eu usava, não uso mais, mas eu usava, então eu dei um print nela. O que tem nessa página? No começo da página, eu gosto sempre de pôr vídeo. Tá? Um vídeo meu fazendo uma apresentação sobre mim e sobre os meus serviços e sobre o que eu posso fazer na vida da pessoa, tá? Se você não quer fazer vídeo, se você não tem, Thiago, tenho vergonha, não quero mexer com vídeo, não tenho de filmar, tá? Não tem problema, tá? Não precisa ter vídeo, coloca uma imagem aqui que tenha relação aí com o tema da página de vendas, ou que tenha relação com o seu nicho, com a sua persona. Então pode utilizar imagem, pode usar background, tá? Eu só quero mostrar uma estrutura de texto, de conteúdo para sua página de vendas, tá? Utilize essa minha estrutura que vai ser sucesso. Você pode adicionar mais coisas, mas só o que está aqui nessa minha estrutura já vai ser legal. Então comece com um título. Então no título você nunca fala de serviço, tá? Cara,
meu, 70% das agências, eu acho, meu, a grande maioria das agências e profissionais usam no título dos seus sites, das suas páginas de vendas, o seu serviço. O que eu faço? Somos uma agência que faz logotipos, sites. Velho, então você acaba se encaixando com outras milhões de profissionais, milhões de agências que fazem site, logotipo, blá, 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 blá. Então, qual que é o seu diferencial? O seu diferencial é o que você pode transformar no negócio do seu cliente. Então, sempre coloque um título, você pode copiar exatamente o texto que está aqui no meu site, tá? Não tem problema, eu não ligo, eu nem uso mais, mas você pode copiar, você pode adaptar aí para o seu projeto, então adapta esses textos, tá? Pega esses textos, essa imagem também vai estar lá para download, enfim. Adapta esses textos aí para o seu nicho, tá? Então, utilize um texto para qual que utilize no título qual o benefício que o seu trabalho oferece para o cliente, tá? Não o serviço, não o tipo de serviço, não importa se é site ou o que for, qual que é o benefício, tá? Então, aqui, ó, alavanque a sua startup com técnicas efetivas de branding, tá? Como meu foco sempre foi branding, sempre foi parte de design de logo e também branding no marketing digital, então o branding sempre foi o meu forte, tá? Mesmo que eu faça sites, os sites são sempre com foco de branding. Então eu sempre foquei no branding. Sou o Thiago Rodrigues, designer, especialista em startups, tá? Então aqui eu reforcei o meu nome, para o cara saber onde ele tá, na página que ele tá. Aqui em cima deveria ter uma barrinha com logo, não tá aqui, mas acho que no print não saiu. Especialista em startups, reforcei que eu sou especialista em startups. Na verdade, eu acho que eu nem tinha falado aqui, porque o cara veio do artigo, então talvez ele nem sabia. Então aqui eu reforço quem eu sou, que eu sou especialista no nicho que eu estou procurando. Então, isso o seu portfólio vai ter que mostrar mais aqui abaixo. Então, especialista em startups, 60% de um processo. Aqui eu explico, tá? Aqui eu posso contar uma historinha, aqui eu posso confirmar o que está no título, que é o ideal, e eu posso colocar mais argumentos. Eu coloquei assim, ó, 60% de um processo criativo de diferenciação de um negócio ou empresa está na identidade visual, logos, sites, padronização dos seus materiais. Então, se você quer se diferenciar dos seus concorrentes, você precisa de uma marca que gere impacto e conecte com o seu público. O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui o desejo do cara. Então, o desejo de todo mundo, de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer startup, é se diferenciar dos seus concorrentes. Então, qual que é o desejo do cara? Eu coloquei aqui que eu vou ajudá-lo a chegar no seu objetivo através da identidade visual. Foi exatamente isso que eu disse nesse textinho aqui. E chamei aqui, fiz mais uma chamada para ação. Então aqui, muita gente, a grande maioria das pessoas não rola o site para baixo. Então essa primeira dobra, principalmente essa primeira seção aqui do site, é muito importante, que é a primeira section aqui. Então, por isso que tem um título, então, falando do benefício. Aqui eu reforcei que eu sou especialista nesse assunto. E aqui abaixo tem um texto onde eu falo que ele vai chegar no objetivo dele através do meu trabalho. E aqui, então, eu fiz mais uma chamada de ação, tá? Então, repare que aqui também tem o método AIDA, tá? Só nesse textinho aqui, a gente já usou o método AIDA, tá? Então, clique e vamos falar sobre o seu projeto. O cara clicou aqui, ele vai rolar aqui para baixo, que é a parte da área de contato. Ou ele vai abrir um pop-up, ou ele já manda um e-mail, ou você já pode pôr os dados de contato aqui, em vez de pôr botão, você pode pôr os dados, entre em contato comigo e os dados de contato. Aí vai de você, tá? Vai daí da sua estratégia. Aqui tem um chatzinho, tá? Ele fica aqui embaixo, é porque esse aqui na verdade é um print. Geralmente ele acompanha a página. Aí esse GIF chat é free, tá? Você instala um aplicativinho no celular, ou no computador, ou nos dois, né? E aí você consegue responder a galera que entra no contato. Isso aqui é legal, cara. Envia mensagem para você, você pode colocar tipo um gatilho, é um gatilho mesmo, um gatilho que ele abre, tipo, depois de um certo tempo que a pessoa tá, digamos, se você estipula ali que 30 segundos, ele abre a janelinha, e aí você pode escrever um textozinho de chamada, por exemplo, opa, eu estou aqui, quer falar comigo, tem alguma dúvida e tal? Então, coloca o chatzinho aqui sempre no canto, aqui, ó. Esse meu aqui é o Givo Chat, tem outros também que são free, mas eu gosto desse daqui, porque ele tem um layoutzinho bonitinho e tal. Logo aqui abaixo, então eu entrei aqui eu já começo a falar sobre os meus serviços, aqui sim. Então a gente já gerou aqui o desejo, o interesse do cara, já falei que eu vou resolver os problemas dele. Como que eu vou resolver? Então aqui eu falo como, que é através desses serviços. Então aqui você pode pôr do seu jeito quais serviços que você vai atender, né? Fala um pouco sobre mim, não é obrigado, tá?
Mas eu coloco um pouco para mim, porque eu já tenho uma certa experiência. Se você é um designer mais novo, talvez não seja interessante colocar quem você, ou colocar uma história sua, talvez. Aí você tem que usa a sua criatividade aí. Coloquei um quem sou. Portfólio, claro. O portfólio pode estar até aqui antes, tá? Muita gente já faz a dobra aqui, já faz esse texto aqui de chamada, e aqui embaixo já põe o portfólio, tá? Você pode fazer testes. Usa um tempo assim, usa um tempo outro, e depois mede aí o resultado. Vê no Google Analytics lá, vê quantos acessos teve e tal, para você medir o seu resultado. Testa, tudo é teste. Não existe fórmula mágica, não existe regra. É teste. A gente só define as coisas, só define o que funciona através de teste, tá? Então, portfólio, beleza, aqui, as imagenzinhas que você já deve ter criado, ou você vai criar ainda, mas aí você coloca suas imagens, seu portfólio, e área de contato, fechou, tá? Mas como eu já tinha falado lá no método AIDA, o começo é o mais importante. Então, essa chamadinha aqui, esse comecinho aqui, é o que pode converter a sua página, tá? Então o cara já pode clicar aqui no botão e já entrar em contato contigo. Beleza? Thiago, agora como que eu vou fazer essa página aqui? Então, como eu prometi, você não manja nada de HTML, eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal. Existem vários, tá? Existem vários construtores de landing page hoje na internet. Alguns, todos pagos, claro. Tem o Lead Lovers, que se eu não me engano tá R$150 por mês. Tem o Convertri, que é igual ao Photoshop, é muito massa de usar, muito massa, chama-se Convertri. Depois dá uma pesquisada, só que eu acho ele um pouco salgado, eu acho que ele tá $47. Eu uso ele para uns 2 clientes meus, mas eles são os clientes que pagam, né? Mas eu acho ele um pouco caro, assim, para fazer, mas ele é excelente, cara, ele é Photoshop. Ele é um Photoshop, quando você termina o layout, ele tá rodando o site. É um Photoshop, cara, é muito, muito fácil de usar. Mas eu vou te mostrar um outro aqui, que é o mostrar um outro para vocês aqui, que é o Webflow. Webflow, tá? As minhas páginas, os meus sites, estão todos aqui dentro, tá? Do Webflow. Então o nome dele é Webflow, tá? Ele é diferente do Wix, muito diferente do Wix, tá? E eu vou mostrar para vocês como que ele funciona mais ou menos. Hoje, então, todos os meus sites estão nele, minhas páginas. Essa página que você está navegando da série, as páginas do meu curso de criatividade, as páginas de tudo, do meu kit design, se você já baixou. Então estão todas aqui no Webflow, tá? Eu uso muito ele, uso para meus clientes também. Deixa eu ver se ele tem um preço aqui. Só para mostrar para vocês como ele funciona. Acho que não vai ter. Vai ficar meio escondidinho. Esse ele é muito massa, olha que massa a estrutura dele para montar as páginas, tá? Você não precisa escrever nada de código, nada, absolutamente nada. Nem tem, na verdade, onde escrever. Aqui, ó, pricing. Tá? Como que ele funciona, tá? Na verdade, ele é free, a princípio ele é free, para você usar até algum... Para você usar num projeto pessoal, para você, por exemplo, como seria nessa landing page, nessas páginas de venda, você pode usar ele free, tá? Até 2 ou 3 projetos, acho que é 3 projetos, você pode usar ele 100% free, você não gasta nada. Ele só tem um defeito, um problema. É que você não consegue colocar o seu domínio personalizado. Por exemplo, você não pode ir lá na GoDaddy ou no Registro BR, cadastrar lá o domínio www.robertãodesigner.com. Você não pode ir lá comprar o domínio Adão Designer e utilizar aqui, tá? Se for no plano free, você tem que usar o domínio deles. Aí fica tipo adãodesigner.webflow.io ou o nome que você quiser, .webflow.io. Aí depende de você, tá? Ele já vem com HTTPS, site seguro, tudo normal, é massa. Só que você não vai ter um domínio personalizado, talvez isso seja chato para você. Talvez até para divulgar isso você use alguns encurtadores, pode usar encurtador do Google, aí do Bitly. Eu acho que para esse começo não faz diferença, tá? Então você pode ir utilizando aí o domínio normal, tal. Conforme você for pegando os projetos, você vê que isso está funcionando para você, aí você cadastra aqui, ó, o plano básico, ó, ele é $12. Você pode fazer até... ele tem umas limitações aqui, 25 mil acessos pra caramba. Se eu não me engano, você pode ter até 50 sites dentro dele, então é muita coisa, tá? Então, um plano básico aqui, $12, aí você já consegue colocar o seu domínio, tá? Ele é em inglês, mas mesmo se você não manja nada de inglês, ele é extremamente intuitivo para usar, muito facinho de usar. Quando você se cadastrar nele, você criar uma conta, para criar conta é gratuito, aí depois que você escolhe pagar ou não, você vai cair nessa telazinha aqui, e
você vai poder colocar os seus projetinhos aqui, tá? Você paga aqueles $12 lá, por exemplo, você paga cada projeto esse aqui. Então, o ideal é pôr todas as páginas de venda, site, o que você for fazer, dentro de um projeto só, tá? Você consegue linkar as páginas, é muito facinho, tá? Procura na internet também, tem muito tutorial. Eu não vou dar um curso de Webflow, pelo menos não por enquanto, não tá no meu radar aí, mas nem nessa aula aqui, essa aula não vai ser um curso de Webflow, vai ser só um overview para você dar uma olhada na ferramenta, mas tem muito tutorial. Eles têm uma academia de tutoriais no YouTube, dá uma fuçada lá, é em inglês, mas como é visual, o cara mostrando, você pode nem, se não manjar o que o cara tá falando, você pode fazer sem nem ouvir, porque você vai ver o que o cara faz, tá? Só procurar a dúvida que você tem lá. É bem massa, bem simples, então, só para você entender a estrutura. Então tem o projeto ali, eu tenho o meu projeto, Thiago Designer, que eu uso para outros designers, né? Que é o meu projeto desses cursos gratuitos e tal. Então a minha página inicial é essa daqui. Aí aqui eu tenho várias outras. Você clica aqui, ó, em Page. Aqui ele te mostra todas as páginas que eu tenho. Então, lá onde você baixou meu kit, ó, Download Kit, ó, onde está o meu kit designer, coleção de brushes, minha coleção. Se você não tem, dá uma fuçada aí no meu site que você acha. Meu curso de criatividade também está aqui. Então, cadê criatividade? Aqui, então, meu curso que está a minha página do curso de criatividade está aqui. Beleza? Então, cara, é muito simples de criar. Eu vou criar uma página em branco aqui para a gente ver. Então, normalmente você não vai ter nenhuma página, você vai abrir em branco isso aqui, você vai clicar nessa página em branco aqui, ó, Pages. Você pode adicionar uma pasta para organizar, por exemplo, as da websérie que estão tudo na mesma pasta. Você pode criar uma pasta, aqui uma página, ou uma página, beleza? Então, criar uma página aqui, digamos que essa aqui vai ser a página de teste. Testando, teste. Aqui você põe o URL, ó, eu uso o meu domínio, tá? Se você não tiver o domínio, só para vocês terem uma ideia como que fica assim, ó, thiagor.webflow.io, tá? Então eu coloquei Thiagor, aí fica webflow.io, aqui o domínio que você quiser pôr antes, tá? Aqui eu escolhi meu domínio, que é o .com.br/teste. Create. Ele tem bastante modelos, tá? Quando você... Deixa eu abrir aqui no dashboard, só para você ver, já volto aqui. Tudo que você faz, ele salva automático, tá? É igual usar o Google Drive, não sei se você usa. Conforme você vai fazendo, ele vai salvando, tá? Sem você fazer nada. Depois só publicar quando você finalizar a página. Mas olha que legal. Quando você cria uma nova por aqui... Deixa eu ver como que faz aqui. New Projects, é isso? Aqui, ó, você consegue ver, tem alguns templates, tá? Se você tiver com pressa, quiser fazer as coisas correndo, você pode usar alguns templates. Tem alguns templates que dá para usar, inclusive para esse nosso negócio. Aí já vem o texto, título, texto, botão, imagem, você consegue trocar as cores dos botões. Aqui você tem uma barrinha com a lista dos clientes, né? Deve ter algum de portfólio também. Você dá uma fuçada aqui nos templates, é free. Tem alguns free, acho que tem alguns pagos, tem alguns pagos, tem alguns free. Dá uma fuçada aqui que é legal também. Tá? Se você quiser usar template. Eu não gosto, eu uso tudo na raça, eu faço tudo na raça. Vou mostrar para vocês mais ou menos a estrutura do Webflow, para você aprender a fazer do zero aí na raça, como a gente está falando. Então, cadê a página que eu estou criando? Aqui, teste. Você criou, então, isso aqui é uma página. Você tem que entender pelo menos um pouquinho de estrutura de um site, tá? Para você usar ele. Não vai mexer com código, calma, é só um pouquinho de estrutura. Então, por exemplo, Buddy é o corpo do seu site. Buddy. Beleza? Então aqui o corpo do seu site. O que você cria dentro do Buddy? Você pode fazer um site, como é que se fala? Site full, né? Site widescreen, que é o site onde você vai usar toda a tela dele. Mas eu gosto de fazer sites blocados, é melhor para responsivo, tal, celular, enfim. Então, como que eu faço? Eu crio uma section. E o que são sessions? Lembra lá do meu layout aqui? Então, por exemplo, essa parte preta aqui é uma section, essa parte azul mais clara é uma outra section, essa azul escura é uma outra seção, essa preta aqui é uma outra, essa branca do portfólio é uma outra. Então, são seções da sua página, tá? Então, como é uma página de vendas, grande, então ela tem seções, tá? Então, essas são as sections. Sessions, tá? Vou voltar aqui. Então, você tem que criar sempre... Então, você deixa selecionado aqui o Buddy, né? Já vem selecionado, porque só tem ele.
Aí você cria section. Então a nossa primeira section, ó, criou aqui em cima, tá vendo? Então quando você seleciona aqui embaixo que não tem nada, você seleciona o buddy, e aqui em cima você seleciona a section, tá vendo? Ó, sempre o que tiver azulzinho, o que tiver azulzinho aqui é o que o que da página você está selecionado. Aí você pode clicar nele e aparece tudo que está acima dele. Então nesse caso, acima da section só tem o buddy. Aí você seleciona o buddy. Então você pode selecionar por aqui, que às vezes fica muita coisa em cima da outra, você não consegue selecionar de baixo. Para selecionar de baixo, você clica sempre no nome que está aqui e ele vai aparecendo as de cima, tá? Então, aqui, então vamos deixar clicada a section. Dentro da section, eu quero criar um container. O que é um container? Nada mais é do que uma div. A mesma coisa que uma div, tá? Uma divisão. Sei lá, é uma div. É um bloco do site, tá? É um bloco. Então vamos criar o container. O container já vem com tamanho padrão de site, tá? Esse tamanho aqui ele já vai diminuindo automático, ó, de acordo com a responsividade, tá? O legal desse aqui, eu já vou mostrar para vocês aqui, você consegue editar o site especificamente para o tablet, especificamente para o celular na horizontal, especificamente para o celular na vertical, mobile aqui no vertical. Então beleza, então aqui, agora você clica no container, por exemplo, aparece, ó, todos que estão abaixo do container. Então tem a section e tem o buddy, que é tudo, tá? Então aqui nesse container, eu gosto sempre de ir renomeando, tá? Então esse container aqui eu já quero dar o nome dele de... pode ser topo, né, que é a parte de cima do site. Ó, você viu que ele é uma div? Olha, é uma div, beleza? Então dei o nome de topo para ele. Aqui no ID, aqui no selector também vou pôr topo. Isso aqui é a classe, tá? Então tudo de section, de container que você usar a classe topo, elas vão ter o mesmo estilo, então estilo de fonte, estilo de tudo, beleza? Como que eu gosto de fazer? Antes até de fazer isso aqui, eu gosto de selecionar o buddy e já escolher mais ou menos alguns padrões. Tá vendo aqui, ó, buddy. Eu dou o nome da minha classe pro buddy, por exemplo, vai ser buddy mesmo. E eu já vou escolhendo algumas coisas padrões que eu quero que aconteça. Então, normalmente, tipografia, eu venho aqui, ó, eu posso escolher que eu quero, qual fonte que eu quero, ó, tem a Exo, tem a Droid, tem a Arial. Se eu não me engano, nas configurações avançadas do Webflow, você consegue importar fonte também. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que dá. E também dá para usar o Google Fonts. Vou usar aqui, vou deixar aqui mesmo a Montserrat. Aqui é para o texto padrão, por exemplo. Para o texto padrão, texto corrido, né? Texto. Eu quero usar normal, light e tal. Qual o tamanho de fonte? Eu geralmente uso 17 para texto padrão. Orientações e tal. Dá para você usar algum background padrão, se você quer deixar um background padrão. Mas por enquanto só tipografia, beleza? Então tudo que você usar dentro do buddy vai ficar nessa tipografia, tá? Então aqui no topo, digamos que aqui na section... nessa section que ela pega a parte wide, você quer pôr um background, tá? Então vamos lá aqui, ó. Você selecionou a section, ó, tá ela selecionada, que é a parte que está wide. O container ele é usado para o conteúdo, tá? Então o conteúdo fica dentro do container e a section ela é toda a parte wide. Então aqui a gente pode pôr um background, por exemplo. Eu posso vir aqui tem a opção de você subir uma imagem, degradê, você pode usar um degradê, você pode usar uma cor sólida. Eu vou usar um preto aqui, só para a gente fazer um teste. Vou usar um pretão aqui, um pretume. Beleza, ó, a section já ficou preta, beleza? Repare que tá tudo justo aqui as alturas, tá? Então como que você arruma isso? Você vem aqui na section e você vem aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esses detalhes aqui, ó? Eles são as distâncias em pixels, tá? Esse de fora é a margem. Então, o que é? É a margem de fora da section. Então, por exemplo, aqui no topo, eu defino qual a margem que eu quero, qual a distância que eu quero que ele esteja do elemento de cima. No caso aqui, como tem elemento de cima, é do topo mesmo. Então, aqui, ó, o tamanho em pixels, tá? Isso aqui é em pixels. Ó, o tamanho em pixels que eu quero que ele fique do topo. Ou, eu posso clicar aqui e arrastar, tá? E essa de dentro é o padding, que a gente chama, em sites é padding, tá? O que ele é? Ele é a distância interna, ó. Adjust top padding, tá? Vai mexendo, cara, vai fuçando. Isso aqui é uma coisa para você pegar uma tarde de domingo, você não tem nada para fazer, você vai fuçando, tá? Não tem segredo nenhum, é uma ferramenta muito fácil de usar e você tem que ir fuçando, vai olhando os tutoriais no YouTube e vai fuçando, meu, não tem segredo para mexer nisso aqui. Mas eu vou te mostrar o básico. O padding, então, é o interno, ó, é a distância interna que você quer que os elementos que estejam dentro da section respeite essa distância interna. Então eu vou pôr aqui uns 50 pixels. Ó, tá vendo? Ele colocou
O container que está aqui, que eu renomeei para topo, ele está a 50 pixels do elemento de cima, ou 50 pixels do começo da section, tá? Então, estou aqui na section ainda, e eu vou colocar 50 pixels no de baixo, tá? Se eu clicar no número aqui, eu consigo digitar. Tá? Dou um Enter, ele fechou. Então, tudo tá 50 pixels aqui embaixo e 50 pixels aqui em cima, tá? Aqui no topo, digamos que eu queira fazer parecido com aquele meu site lá. Então, você repare que ele tem duas colunas, né? Que tem uma coluna onde está o vídeo e uma coluna onde está o texto. Então, eu venho aqui, ó, no maisinho. A todos os elementos eu adiciono aqui pelo maisinho, tá? Então, aqui ele tem textos, ele tem títulos, ele tem botões, ele tem um monte de coisa aqui, ó. Coisa arada, formulário de contato, mídias, imagem, vídeo, YouTube, embed, Facebook, isso tem um monte de coisa para você colocar. O Lightbox, que é legal, fazer uma galeria de imagens, ó, talvez para o portfólio, tá? É massa de usar, tá? É massa de usar. Veio aqui, você colocou colunas, pum. Beleza, aqui coluninhas, então são duas colunas. Você pode deixar essa aqui maior, essa aqui menor, do jeito que você quiser, ou 50-50, tá? Aqui, quando você está em coluna, você tem um detalhe, ó. Quando você clica nela, ó, ela seleciona a coluna 1 ou coluna 2, tá? Mas você pode vir, por exemplo, aqui, ó, coluna 1, e aqui, ó, você pode selecionar, ó, colunas, topo, tá? Body, section, tá? Então, sempre lembre desse macetinho de clicar em cima para selecionar os de cima, tá? Quando você clica em coluna 1, dá para clicar aqui, ó, na configurações. Show all settings, ele vai mandar para cá, tá? Beleza? Então, aqui em texto. Aqui, então, dentro dessa coluna aqui, então lembre-se, ó, tem o body, o section, tem o container e agora tem as colunas e a coluna 1. Dentro da coluna 1, eu quero criar um head, um cabeçalho aqui, ó, um título, tá? Então eu venho aqui e escrevo... deixa eu pôr texto branco esse aqui, ó, só para a gente poder enxergar, né, o que eu estou digitando. Aqui, typography, texto branco. Então, alavanque sua empresa através do design. Beleza, tá. Então aqui é muito parecido com o Photoshop, você consegue editar aí tranquilamente, igual ao Photoshop. Então aqui, ó, o tamanho da fonte, a distância, né, entre as fontes, entre as linhas, né. Tem kernel também, quer ver? Acho que é aqui. Ó, kernel. Tem se você quer recuar um pouquinho a primeira linha do parágrafo. Então tem muitos recursos, cara, é muito fácil de fuçar. Tá, cor, background, você quer pôr background em alguma coisa. Sempre quando você quiser, por exemplo, destacar alguma coisa no seu texto, por exemplo, você quer pôr esse empresa aqui numa cor diferente. Como você faz? Você seleciona o texto, você clica aqui no pincelzinho aqui, ó, ele vai criar um span, tá? Ó, dentro do head. Então agora tem span, head, colunas, nananana. Então tá tudo um em cima do outro, né, as camadinhas, tá? Facilmente de acessar. Você clicou aqui só no texto spam, você pode escolher uma cor específica para ele, ó. Vou pôr aqui essa coisinha verdinha, ó, que bonitinho. Então, alavanca sua empresa através do design. Aqui você pode pôr o vídeo. Então, cor maisinho aqui. YouTube. E aqui você põe o endereço do vídeo aí do YouTube. Dá para colocar autoplay, multi, tem um monte de recursozinhos, tá? Repare que, por exemplo, digamos que você põe isso daqui. Dá para pôr botão, tá? Aqui embaixo ó, tem botão. Você pode configurar a cor do botão, o tamanho do botão, o texto do botão. É muito simplesinho, não é esse aqui é o botão do formulário. Cadê o botão? Cadê o botão? Aqui, ó. Botão. Ó, quando você vem arrastar, ó, você sempre consegue arrastar onde você quiser, tá? Se você já está selecionado, ele vai clicar, ele vem automático, mas você pode arrastar também, ó. Então eu vou pôr aqui, ó, abaixo desse texto, ó. Então beleza, cliquei no botão, ele está muito perto do texto, então eu venho aqui na margem, tá? Nesse caso não é no padding, é na margem, e jogo ele para baixo, ó. Aqui, o texto do botão, se dá 2 cliques, ó, aí você consegue digitar o texto, ó. Tá? Sempre que você der 2 cliques, você consegue digitar. Deu 2 cliques aqui, ó, entre em contato. Entre em contato. Beleza? Então aqui, esse botão, eu quero pôr
tamanho de fonte maior, então aqui embaixo vou pôr um 34. Muito grande, né? 32. Vou pôr, em vez de normal, eu quero usar um black. Tá vendo que as margens do botão pro texto tá muito grande? Como que você faz? Lembra? O que que é? Margem externo, né? Então eu usei 14 pixels de distância pro texto e padding é interno, então é a distância do texto para a margem do botão, entendeu? Então, para aumentar essa distânciazinha aqui, é só você usar o padding aqui, ó. Usou o padding aqui, vou por 20, vou por 20 aqui também. E vou por 20 aqui também. Vou por aqui 20. Aqui eu vou pôr um mais para ficar mais bonitinho. Vou pôr 24. Ó, entre em contato, beleza? Vou mudar a cor do botão também. Background. Quero pôr esse verdão aqui, ó. Outra coisa, quero também pôr borda, ó. Tem borda, tem shadow, sombra, tem borda, sombra. Dá para você mexer na transição também. Se você quer que ele... Repare, quando o site abre, ele apareça depois. Então dá pra fazer muita coisa legal aqui. Vou pôr umas bordinhas. Ó, vou pôr um radius aqui de, sei lá, de 200. Ficou redondinho. Ficou bonitinho. Eu achei que ficou pouco, né? Aqui o pad. Vou colocar 30. 34 aqui. Eu gosto de pôr sempre na horizontal um pouco mais. Ah, ficou legal, hein? Agora ficou legal. Eu achei que esse texto ficou pequeno. Show. Aqui. 50. Aqui também vou aumentar um pouquinho. Aqui é 50 também. Fechou. Beleza? Então, bottom. Ah, e olha que legal, ó. Conforme você vai vendo no tablet aqui, ó, você consegue mexer nele, tá? Por exemplo, aqui eu já não gostei que o vídeo ficou aqui em cima e aqui do lado. Você pode vir aqui, ó, configuraçõezinhos, Element Settings. Não é aqui, não é aqui, é aqui, é aqui. Ó. Ah, você tem que clicar na coluna, ó. Na colunas, ó. Você clica nas colunas, aí você vem aqui, ó, nesse Column Settings aqui, e aqui você tem a opção, ó, no tablet, eu não quero que ela fique uma do lado da outra, eu quero que fique uma embaixo da outra. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, então, mudei aqui, ó, o vídeo ficou embaixo, ó, melhor, né, aqui em cima, e aí você pode colocar algumas coisas que vai mudar só aqui, tá? Então se você clicar aqui, ó, é sempre nesse primeiro, muda os estilos, e aqui é configurações, tá? Então aqui nos estilos, aqui eu quero que o texto fique centralizado no tablet, ó, repare que ele só ficou no tablet, e geralmente quando você muda no, geralmente não, é assim, quando você muda no tablet, ele muda tudo para frente também, então aqui também vai estar centralizado, e aqui também. Se você quiser não aqui ficar centralizado, você descentraliza aqui, tá? Mas aqui no tablet, centralizado, esse botão eu também quero que ele fique no centro, ó. Aqui eu nunca sei qual que é, você tem que ir testando, tá, gente, ó. Então geralmente eu tenho que clicar na coluna, colocar texto no centro para que o botão fique no centro, tá? E não no botão. Porque o que que eu digo? Eu disse que nessa coluna aqui, ó, tudo que tiver dentro dela, ela vai ficar centralizada, beleza? Tá. Aqui, já vi que o vídeo do YouTube ficou sem margem, então eu aumento a margem aqui, a altura dele, ó, para ele ficar uma distânciazinha legal. Pronto. Beleza? É uma outra coisa legal. Quando você vem aqui na colunas, ó, seleciona as colunas, você pode vir aqui, ó. Esse daqui, ó, ele obriga tudo que está dentro a ficar centralizado horizontalmente. Mas e verticalmente, por exemplo, como tem duas colunas, eu quero que as duas colunas fiquem, tipo, se uma coluna for muito grande e a outra bem pequenininha, por exemplo, vamos remover esse botão aqui, ó. Para pôr link no botão, tá, gente? É aqui em configurações mesmo, ó. Aqui você põe o link, tá? Põe o URL, se quer abrir uma palavra, se você quer pôr link para alguma seção. Lembra que eu falei para você que é interessante pôr o nome da seção aqui, ó? Tipo o nome da seção. Digamos que essa seção aqui é a seção topo. Eu coloquei no container, mas eu deveria ter colocado aqui na seção topo, beleza? Então aqui eu venho no botão, eu consigo pôr links para dentro da página. Aqui eu posso selecionar uma página que eu tenho criada aqui dentro. E aqui eu posso pôr link para seções, ó. Tipo, eu cliquei para seções, ó. Então eu coloquei o nome da seção de topo e eu posso linkar aqui para ir para a seção. Então, sabe quando você, tipo, se você colocar a área de contato lá embaixo, quando você clicar no botão e pôr o link para a seção contato, ele rola lá para a parte de contato. Tem segredo, né? Pôs o link. Tá, o que mais que é interessante deste botão aqui? Hover. Quando você passa o mouse para ele ter para mudar de cor, tal, para mostrar que é botão, né? Então você vem aqui, ó, states, tá vendo? Ó? Stats. Você vem aqui e põe hover. Aí aqui no hover você muda, aqui, ó, com o hover selecionado, você pode mudar de cor, tá? Põe a cor que você quiser aqui, ó. Então eu vou pôr um rosão, um vermelhão aqui.
Beleza? Então, quando você passar o mouse, ó, ele já vai dando um hover, tá? Vai mudar a cor do botão, você pode mudar a cor do texto também, você pode mudar a sombra, você pode mudar o que você quiser, tá? No hover. Aqui tá só ver, então ele vai ter uma opção de hover. Tem o preset, que é quando o cara clica antes de soltar, para dar o clique, né? Então você pode usar esse aqui eu nunca sei porque que é. O visitar, se você quer por uma cor diferente, se o cara já visitou, né? Enfim. Vocês veem como é bem simples de usar, né, gente? Eu vou deletar esse botão aqui, só para vocês verem. Ó. Eu quero, por exemplo, equalizar, eu quero organizar esse texto, deixar eles alinhados verticalmente, né? Porque eles estão, você vê que está tudo alinhado no topo, né? Como que você faz isso? Você vem, você seleciona as colunas, deixa todas as colunas selecionadas, aí tu vem aqui, ó, nessa opção aqui, ó, tá vendo? Flex, tu clica em Flex, e aqui do lado você vai ter essa opção aqui, ó, tá vendo? Que é deixar ela centralizada, ó. Aí o texto vem pro meio, tá? Então se você tiver um elemento muito alto de um lado e um elemento menor, ele vai ficar aqui, tá? O que você tem que fazer daqui para frente? Qual que é o problema? Se você usa o Flex no computador, ele vai zoar no mobile, ó. Ele vai deixar tudo flex, ele nunca vai jogar o vídeo para baixo, tá? Isso é ruim. Aí o que você faz? Muito simples, aqui no tablet e nos mobiles você vem e volta pro bloco. Ops, deixa eu selecionar as colunas. Seleciona as colunas e você volta para cá, ó. Tá? Voltou para cá, show. Aí para cá fica flex só aqui, tá? Beleza, aqui você clica no Buddy de novo, cria uma nova sessão. Nessa sessão você pode já colocar o padding aqui de 50, 50. Dentro dessa sessão você cria novamente um container. Dentro desse container você cria novos elementos. Essa sessão você pode mudar de cor, você pode fazer o que você quiser. Você pode criar várias colunas, você pode fazer seu portfólio, subir suas imagens. Tudo muito simples, tá, gente? Vai fazer listas. Aqui embaixo acho que eu não coloquei texto, né? Pra vocês verem. Ó. Tem bloco de texto e tem parágrafo. Tá? O parágrafo, quando você dá Enter, ele cria um novo bloco de texto. Deixa eu colocar aqui um texto branco. Ó, parágrafo. Eu já coloquei um parágrafozinho aqui para você editar. Lista. O que mais que tem? Que seja interessante eu mostrar? Acho que não tem mais nada, né? Slides, bem simples, você trocar imagem. Cara, é tudo muito simples. Dá pra pôr background, ó. Ele cria um bagulho enorme aqui, ó, pra você pôr um vídeo de background, se você quiser. Que mais? Beleza? Publicou. Se você quiser colocar o seu domínio, você pode pôr, senão não. Se você já quiser pagar, né, os $12. Aí é tudo aqui em Sapiens, ó. Minto, aqui ó, Projeto Sapiens. Dentro de Projeto Sapiens você tem todas as configurações, então aqui ó, Thiago Rodrigues Designer, que é o nome do meu site, então o subdomínio é esse aqui. Aqui dentro eu coloquei o meu domínio. Ele tem ele te ensina, tá, tudo a configurar aqui o domínio, ó, como fazer os apontamentos. Que mais? Editor, billing ou pagamento, SEO, né? Se você quiser fizer o SEO aí para aparecer no Google. Cara, muito simples de usar, não tem segredo. Vai fuçando, cara. Não tem o melhor jeito de se aprender qualquer coisa na vida. Talvez nem tudo, né? Mas o melhor jeito de aprender software no mundo, não existe outro jeito, o melhor jeito de aprender software, na minha opinião, é fuçar. Então você vem aqui, entra no Webflow, fica fuçando as ferramentas, vê o que acontece. Se eu mexer aqui, o que acontece? Se eu selecionar aqui, para onde que vai? Olha, aqui vi que tem esse recurso, olha alguns tutoriais, tal. Cara, é muito simples de mexer, é bem parecido algumas coisas com o Photoshop, alguns recursos. Então manda ver. Não esquece sempre de arrumar no mobile, que às vezes ele fica zoado. E não tem segredo, gente. Tá? Não tem segredo nenhum. No próximo vídeo, então, a gente fecha aí essas 4 aulas com chave de ouro, tá? Porque essa técnica que eu ensinei para vocês até aqui, ela é apenas uma técnica de atração de clientes. Existem muitas outras, inúmeras outras. O marketing digital é muito amplo. Além disso, a gente vai falar sobre vendas, sobre como você deve atender o seu cliente, porque até aqui, queira ou não queira, é 50% só do caminho andado. O atendimento, a venda, as técnicas que você usa depois ainda é mais 50%, tá?
Então, quando os clientes entrarem em contato contigo, certamente vão mandar pedido de orçamento e você não pode de jeito nenhum responder o e-mail com o orçamento. Isso é um erro muito grave que os designers fazem e depois ficam estressados por que o cara nunca respondeu. Meu, existem técnicas para você atender o seu cliente, tá? E atender o seu cliente de forma à distância, tá? Porque provavelmente os clientes que você conquistar não vão ser da sua cidade, vão ser de outras cidades. Então você vai precisar ter... Então existem algumas técnicas para você fazer esse atendimento à distância, tá? E técnicas efetivas que te ajudam a fechar negócio. Beleza? Enfim, no próximo vídeo, então eu quero mostrar como você ir além dessa pequena técnica de inbound marketing que eu ensinei para vocês, tá? Vocês vão aprender como ir além disso, muito além, tá? Beleza? Então, o link do próximo vídeo já está aqui abaixo. Acessa ele e eu te vejo lá. Beleza? Valeu, fui!